aqui num cantinho. Perfeito. Bom, eu acredito que vocês estejam vendo a tela e eu começo já falando sobre essa confusão danada sobre o nome e dizendo que eu não estou à vontade com essa falta de identidade do React Router, é Remix, é React Aham. Router, como que é? Então eu vou contar rapidamente um pouco da história do framework. Ele foi criado por dois caras, o Michael Jackson e o Ryan Florence, e eles são dois desenvolvedores que têm muita, mas muita experiência no mundo React. Eles criaram a primeira escola de React logo depois do lançamento da biblioteca lá em 2014, que é a React Training, e em 2021 ou 22, eu creio que foi 21, eles vieram com um framework novo chamado Remix, que eu estou com o website aqui, o website ainda está no ar, ele é muito bom e ele explica muito bem todos os conceitos por trás do framework, a ideia, no que ele é bom, sabe? Ó, eu estou fazendo a rolagem, ele vai modificando a interface para explicar o que está acontecendo ali, então assim, é fantástico. Só que eles também criaram, muito antes do Remix, a React Router, que foi a primeira biblioteca de roteamento para React no lado do cliente, no lado do browser, porque o React ele é somente uma biblioteca para que você linke dados a elementos HTML. Então, quando os dados modificam, modifica também o HTML. E o React, ele é só isso, e essa é a beleza dele. É uma coisa muito simples, ele não chega a ser um framework. Então, como precisava de navegação no lado do browser, eles muito cedo criaram a React Router, que até hoje é a biblioteca de roteamento mais utilizada no mercado. E aí chegou no momento que eles tomaram a decisão de mudar o framework de Remix para React Router versão 7. Por que isso? Porque, segundo os criadores, o nome React Router ele é muito mais forte que Remix, porque tem muito mais times, empresas e pessoas utilizando, então eles decidiram abrir mão do Remix para React Router. Mas eu acho que isso deixou a ferramenta com uma crise de identidade, tá? Então, quando você me ouvir falando React Router ou Remix, saiba que é a mesma coisa. É uma questão de branding apenas, tá? Acontece que React Router até a versão 6 é apenas uma biblioteca de roteamento, não tem framework. Já o React Router versão 7, ele tem a biblioteca de roteamento, mas ele tem também o modo framework, tá? E isso está bem explícito aqui, ó, no Getting Started, nós temos os três modos e nós vamos focar neste daqui. Por quê? O declarativo é simplesmente a biblioteca de roteamento e que funciona somente no browser. Já a parte de dados eu sequer sei o que é, e o modo framework é o que mais me interessa, que é o que veio do Remix. Então, com isso fora do nosso caminho, vamos começar. Para executar npx create react router @latest e o nome do projeto será demo. Então, a React Router oferece um CLI para que a gente faça a criação do projeto sem precisar fazer clone de um template ou precisar criar nada na mão. Então, vamos executá-lo. Ele vai me perguntar algumas coisas, pergunta se eu quero iniciar um repositório Git, eu vou dizer que sim, não sei por que não. Se eu desejo instalar as dependências com npm, eu vou dizer que sim, e a gente aguarda só um pouquinho, assim a gente já tira isso da frente. Ô Diego, se você quiser interromper a qualquer momento, fazer alguma pergunta, Não, fica à não. vontade. Até respondendo, né? Teve a pergunta do João ali, por que usar React Router puro e não usar o Next, um framework que já vem tudo certo? Então, exatamente, o que o Vedovelli vai mostrar aqui é que agora o React Router, na sua última versão, na 7, ele tem o modo framework, que não é mais o React Router puro, não é mais só o roteamento. Ele vem com toda uma estrutura de framework, assim como o Next.js, que foi herdada do Remix. Né? Então, o Remix, inclusive, ele sempre foi muito próximo ao React Router e agora é uma coisa só. Né? Exatamente. E, bom, tanto o Next quanto o React Router são dois frameworks excelentes.
É uma questão de preferência. Por exemplo, aqui entre nós, eu tenho certeza que o Diego, com a sua larga experiência com Next, dificilmente vai abrir mão de algo que ele já estudou e aplicou para adotar uma coisa nova. Já eu tenho bastante experiência com Remix, e tem algumas coisas no Next que eu não aprecio, eu não me sinto à vontade trabalhando daquela forma. Dificilmente eu vou adotar o Next, mas os dois fazem a mesma coisa. E no que ele se propõe a fazer, eles fazem muito bem. Voltando aqui, eu já foi finalizada a instalação. Ele me disse que tá tudo certo, está me orientando a fazer um CD na pasta demo. Farei diferente. Eu vou abrir essa pasta diretamente aqui, porque senão eu estou com a pasta aberta, a pasta PY. Aí existem dois outros métodos importantes que fazem parte de um módulo de rotas. Se você quer buscar alguma informação no banco de dados, ou numa API externa, ou num chat GPT, por exemplo, e você quer passar isso para o browser, seja como um JSON ou dentro de um componente React, você exporta um método chamado loader. E quando você quer receber informações vindas do browser através do submit de um form, então você cria um método chamado action. Com estes métodos nomeados desta forma dentro de um módulo de rotas, o React Router 7 sabe exatamente o que fazer. E uma coisa muito legal, quando você faz o submit de um form e ele é capturado pela action, quando a action terminar de fazer o seu trabalho com sucesso, por exemplo, salvando a informação no banco de dados, automaticamente o framework vai executar o método loader e fornecer dados fresquinhos para o seu componente. Nós veremos tudo isso acontecendo logo logo. Vamos declarar então um loader, e aí eu já tenho snippets aqui cadastrados no meu editor de código. Tem bastante coisa ali, mas eu já vou dizer exatamente o que é. Deixa eu só fazer o import deste tipo de rotas. Então, veja, eu tenho ali types transactions, eu já vou falar sobre eles. Deixe-me só explicar o que está acontecendo aqui. Então, eu exporto um método chamado loader, ele me dá acesso a request e aos parâmetros que neste momento eu não vou precisar, então eu vou tirar dali. E o tipo é o seguinte: toda vez que você cria uma nova rota e enquanto você está trabalhando e salvando, o React Router está criando tipos para você. Então, formulário para que a gente veja a action sendo executada e assim Então por vamos diante. fazer isso. Vamos fazer isso. Tá bom, ótimo. Muito bem. Então, para organização de código, veja, eu quero duas coisas. Eu quero tirar todo este markup daqui e quero colocar num componente dedicado que eu vou chamar de transactions. Então, eu costumo organizar o meu código da seguinte forma: eu crio uma pasta chamada features ou funcionalidades em português. Ali dentro eu vou criar uma pasta transactions e um componente ou um arquivo chamado transactions tsx. E ali eu exporto transactions e retorno o quê? Vamos tirar do módulo e passar para cá. Vamos deixar esse erro feio aí, depois eu corrijo. Ok. E aqui eu importo de features, transactions. Ok. Agora eu tenho uma decisão a tomar. Eu tenho acesso aos dados que vêm do loader aqui no meu módulo de rotas no componente exportado por padrão. Tranquilo. E aí eu posso utilizar as propriedades do componente e passar aqui transactions e transactions. Ok. Essa é uma maneira de fazer, mas eu corro o risco de, em algum momento, cair na situação de prop drilling, quando você precisa ir passando propriedades para muitos componentes dentro da hierarquia. Mas React Router fornece para a gente uma forma muito legal da gente ter acesso a o que foi retornado pelo loader.
em qualquer componente abaixo desse aqui. Então, a gente vem aqui. Aqui o problema é que eu preciso de um partial. Ok. Eu preciso de acesso a transactions. Então, const transactions é igual use loader data. Veja que ele vem do pacote React Router. E eu preciso, para o meu conforto e sanidade, tipar isso daí, porque nesse momento, veja que eu tenho um probleminha ali, que ele não sabe o que é o T, mas se eu fizer type of loader e importar esse tipo do routes transactions, veja que agora ele sabe exatamente o que é que tem naquele array de transactions, tá? E voltando aqui, veja que ele continua funcionando. E aí eu posso utilizar esse use loader data em qualquer componente que eu venha criar e usar como filho desse transaction. Então, dentro da hierarquia de componentes daquela funcionalidade, sempre que eu precisar de acesso às transações, eu simplesmente utilizo esta linha e com isso eu posso passar para os meus componentes. Isso significa que eu não preciso de uma biblioteca para gerenciar o estado local da aplicação. Eu não preciso utilizar o contexto, a funcionalidade de contexto do React. Por quê? O contexto ele é a minha própria aplicação de servidor. É a minha única fonte da verdade. Eu não preciso manter dois estados da informação, um no servidor e um no cliente, como é muito comum a gente fazer em single page applications. Tudo vive no servidor. E React Router torna a nossa vida muito fácil, porque quando nós chegarmos na parte do formulário, quando o usuário salvar a informação fazendo submit no form, quem vai gerenciar isso daí é o método action que eu ainda vou criar. Quando a action finalizou o seu trabalho com sucesso, a React Router automaticamente executa o loader para você, sem que você precise fazer nada. Então você tem a garantia de ter sempre a informação fresquinha na aplicação carregada no browser, sem que você precise, inclusive, utilizar Axios ou Fetch. Você não pede os dados. A React Router fornece os dados para você de forma automática através do loader, tá? Ok. Com isso, vamos fazer a abstração desse transactions. Então, aqui eu farei diferente. Dentro da minha features, eu vou criar também uma API TS, exportar get transactions, async function get transactions e return await, importo o Prisma e tá lá. Agora aqui, transactions, posso até tirar e await get transactions. Pronto. Não estou utilizando o request, então posso tirar daqui e remover os imports não utilizados. Olha só como o meu módulo de rotas está ficando limpinho. Então, delegar responsabilidades, tá? A gente coloca no módulo de rotas o que é a sua responsabilidade, ou seja, receber o request, determinar o que nós precisamos obter de dados e retornar um componente React. A partir daqui, a gente vai tomando decisões baseadas nos dados que foram recebidos. Por exemplo, aqui, quando eu receber transactions, eu vou percorrer o array e retornar elementos dentro de uma unordered list. Ok, tomar um golinho d'água, juntar os pensamentos para ver para onde nós vamos a partir daqui. Até esse padrão de features, cara, isso aí me lembra muito uma vez que eu tava. Isso já faz um bom tempo, assim, eu tava estudando sobre arquitetura e eu lembro que eu cheguei num pattern que algumas pessoas utilizavam. Tinha um rapaz lá que ele usava. Ele trabalhava numa empresa muito grande, assim, que era. Ele usava um termo que eu acho que ninguém fala, que é Feature Driven Development. Ele basicamente fazia exatamente isso que tu faz, que é, ao invés de tu separar o teu software em camadas, que é o que muitas pessoas fazem, então tu pensa um back-end da vida. A pessoa vai lá, cria uma pasta controllers e bota tudo o que é controller lá dentro. Aí a pessoa cria uma pasta repositories e coloca tudo o que é um repositório lá dentro. Então ela cria separações no código pelo tipo de arquivo e não pelo significado. E aí, o que outras pessoas fazem é o feature driven, né? Então você cria uma pasta por feature. Então tem a feature de
transações, como tu está fazendo. Cara, tudo que é de repositório de transações é dentro dessa pasta. É controller, tudo bem, é dentro dessa pasta. Porque muita gente confunde arquitetura com estrutura de pastas. E não é. Não é porque tu tem uma estrutura de pastas de uma forma que tu tá obrigatoriamente infringindo ou aplicando alguma arquitetura específica, né? O pessoal às vezes acha, pô, eu dividi meus arquivos dessa forma, quer dizer que eu estou aplicando tal arquitetura? Não, tu pode separar da maneira que tu quiser, isso não necessariamente implica na arquitetura. Sim, sem dúvida. E a organização do projeto, a melhor que existe é aquela que faz sentido na sua cabeça. Porque você precisa ter agilidade, você não pode se sentir perdido dentro do seu próprio código. Então, essa é a organização que faz muito sentido para mim, porque eu consigo ir direto, eu sei exatamente onde estão as coisas que eu preciso, quando eu preciso. E o Diego me deu a deixa para explicar uma coisa, um conceito que nós temos em ação aqui. Eu estou no módulo de rotas, tá? E eu estou colocando ali o método loader, vou criar um action daqui a pouco e um export default, que é o meu componente React. Isso tem um nome, chama collocation. Quando você coloca, ó, já está ali, né? Quando você coloca os elementos dentro de um mesmo arquivo, cada um com uma função. E o que eu estou fazendo aqui é uma espécie de collocation também. Eu estou colocando tudo que é da mesma funcionalidade ali dentro. E se por acaso eu precisar pegar uma lista de transações dentro de uma outra funcionalidade, eu já tenho a API ali, só que ela é relacionada a transactions. Então ela vive na pasta features transaction, ela está colocada ali. Ok. Agora com esta pequena organização, vamos criar um novo componente chamado form TSX. E ali eu vou exportar. Veja que eu não estou exportando por padrão, então eu só exporto por padrão, export default, quando eu sou obrigado a fazer isso. Então, no caso de um módulo de rotas, eu sou obrigado a exportar uma função por padrão, porque o framework exige isso. Quando eu estou criando algo meu, é sempre export function e o nome da função. Ok, agora eu retorno um form simples. Então, form, não preciso de action, mas preciso do method. E farei um form bem porquinho, tá? Já peço desculpas. E aí, ID eu não preciso, mas eu preciso do placeholder, pois eu não vou utilizar um label. Então eu quero descrição e o nome será description. Ok. E um segundo que será number, amount e valor. E por fim, um botão submit, enviar ou salvar. Ok, super, super simples, super lambido, que é o que a gente precisa agora. E eu volto no meu módulo de rotas, e ali eu colocarei transactions e transaction form. Ok, voltando ao browser, então eu tenho aqui embaixo, aliás, eu vou até passar para cima, então troquei de posição, meu formulário está em cima e eu tenho a lista aqui embaixo. Vamos fazer melhor? Vamos colocar section, e aí, class name grid, grid cos 2 e gap 8. Tem alguma coisa estranha? Ah, tá, porque aqui eu preciso de um div. Pronto. Ok, então agora a minha tabela está do lado direito e o meu formulário no lado esquerdo. Quando eu colocar uma descrição e um valor qualquer e salvar, ele vai me dizer que o método não está permitido. O que exatamente isso quer dizer? Vamos avaliar o que nós temos aqui no form.
eu tenho um formulário do tipo post, mas eu não indiquei uma action. E eu não coloquei um onSubmit e um submit handler. No universo React Router, não existe isso. Até existe se você quiser, mas a equipe que desenvolveu o framework fez um trabalho muito bom para que a gente trabalhe com a web como a web foi construída. Então, dificilmente você vai utilizar um onSubmit, você vai deixar o form fazer o seu trabalho. Quando eu fizer o submit sem indicar uma action, ele fará o submit para a mesma rota, ou seja, para a rota transações. Quando eu chego no módulo de rotas, eu não tenho uma action, eu só tenho ali um loader para trazer as informações e um componente React exportado como por padrão. Então, eu agora utilizarei o meu snippet para criar um método action, que me dá acesso a requests, parâmetros eu não preciso, importarei os tipos gerados automaticamente para mim e agora eu tenho acesso a form data. Se eu voltar no browser agora e clicar em salvar, mesmo sem nada, veja que ele já não me deu o erro, porque ele chegou na rota, ele encontrou exatamente o que ele precisava, uma action para lidar com o que foi enviado pelo form. E só para a gente entender o que estamos recebendo, eu vou extrair do meu form data tudo que foi enviado. Então, entries retorna um array de pares key value de todos os elementos que estão na lista do que veio com o form, tá? E agora, voltando no browser, colocarei também qualquer coisa aqui, salvei. Quando eu voltei no terminal, veja que no servidor eu tenho acesso às informações que foram enviadas pelo formulário. Não tenho acesso a esse console.log no browser, porque uma action, assim como um loader, eles só são executados no servidor, nunca no cliente. A React Router 7 ela oferece o Client Loader e a Client Action, mas está fora do escopo dessa aula, senão vai ficar muito extenso. Então, nós estamos trabalhando num fluxo cliente-servidor, tá? Ok. Com isso, nós podemos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um Transaction Data, que será igual. Created at, vai ser igual a New Date. Ok. Description é form data get description, ok, amount, e acho que é só o que eu preciso. Agora, await Prisma, depois eu vou mandar para a API, transaction, create. Passo um objeto, data, transaction data. E aqui eu posso mudar só para data, e agora eu não preciso passar esse action data. Mas ele está me dizendo que alguma coisa obrigatória não está certa. Então, por quê? O amount, ele vem, sempre que você faz um form data get, ele vem como form data entry value. Então, nesse caso, eu preciso dizer as string, e aqui eu só vou encapsular em number. Ok. E aí veja que o TypeScript parou de reclamar. Muito bem. Com isso, eu coloco uma descrição legítima, para não ficar com aqueles textos legítima, 1, 2, 3, e vou salvar. Olha só, uma descrição legítima e 1, 2, 3. O que aconteceu quando eu cliquei em salvar? A informação foi enviada para a rota, que executou a action. React Router 7 me deu acesso ao request e eu utilizei para ler os dados enviados no formulário. Ali eu criei um objeto data, passei para o Prisma e quando chegou aqui, ele executou com sucesso. Quando executou com sucesso, a React Router executou o loader. E o loader pegou as transações no banco de dados e já me colocou as informações aqui. Tudo isso sem que eu tivesse que utilizar o Axios para fazer um get,
nem o Axios para fazer um post. Veja que eu simplesmente fui utilizando a web como ela é, a Web API, quando eu digo a Web API. E o React Router fez a minha aplicação se comportar mais ou menos como se fosse uma single page application, que é como os usuários se acostumaram, né, a esperar uma aplicação que ela funciona na velocidade da luz. Tomar um golinho d'água, se o Diego quiser fazer qualquer comentário ou pergunta, fica à vontade. Cara, na verdade tem muita coisa que me impressionou ali, aquele use loader data eu não sabia, foi uma das coisas que ali nas minhas primeiras impressões do Remix eu não tinha conseguido captar. Essa parte de tipagem, né, automática que ele tem, isso é muito massa, então tu faz a requisição no loader, aqueles dados já estão tipados dentro do componente, isso é algo muito massa também. Tem muitas coisas, o Remix ele me lembra muito, e é claro que a gente tá vendo aqui a pontinha do iceberg do Remix, né, eu acho que tu tá mostrando tipo 2% ou 3%, não sei, de Básico tipo, do o que básico. dá pra fazer com... porque até agora, do que tu me mostrou, ele me lembra muito o Next com o Pages Router, né, que é antes dessa onda toda de App Router, de Server Components e tudo mais, que era a época que a gente tinha uma vida mais simples. Mas cara, assim, eu tô curtindo bastante, assim, como tu mesmo mostra, assim, é tudo muito fácil, né, tu coloca É, as coisas simplesmente funcionam, elas não têm muita chance de erro, assim, e quando dá um erro, ele é um erro muito bem descrito, então tu sabe exatamente o que tá acontecendo, assim, então isso foi bem legal. sim, sem dúvida. E por falar em erro, antes de eu prosseguir com a demonstração do form, eu quero colocar uma outra parte do React Router, eu ia falar remix, mas tudo bem, é a mesma coisa, que eu acho fascinante, que são as error boundaries. Deixa eu explicar isso rapidamente. Então veja, ali na minha API, ao invés de retornar a lista, eu quero forçar um erro. Então, throw new error e qualquer coisa ali. Quando eu volto na aplicação, bum, ela quebrou e quebrou feio. E nós não queremos que os nossos usuários vejam esse tipo de coisa. Então, ali em Transactions, não é no módulo de rotas, mas aqui em Feature, eu exportarei. Aliás, não é aqui, na verdade. O que eu gostaria de demonstrar, eu não poderei demonstrar de forma completa, mas eu farei o meu melhor aqui. Porque o que eu vou exportar agora precisa ser no módulo de rotas, não pode ser num componente interno. Export function, error boundary, e ali eu vou só retornar um H1, upsi, e class text red 600 e text 3x2Excel. Tá bom. Muito bem. Olha só, eu tenho como controlar como eu vou mostrar o erro quando ele acontecer, tá? E por que isso é importante? Porque você pode manter a sua aplicação funcionando mesmo que aconteça um erro em algum dos módulos. E por que eu disse que eu não vou conseguir demonstrar da forma que eu queria? Deixe-me trazer o funcionamento normal da aplicação de volta. Eu gostaria de fazer esse erro aparecer só aqui, mantendo o formulário à disposição. Mas para que eu pudesse operacionalizar isso, eu teria que transformar isso numa subrota, e a gente não tem tempo para demonstrar isso, tá? Só entenda que, quando eu exportar no meu módulo de rotas uma função chamada error boundary, eu tenho controle sobre como eu vou exibir aquela mensagem de erro e exatamente onde. E se eu não exportar uma error boundary, o que acontece? O erro ele vai propagando para cima, porque nós temos uma hierarquia de componentes. O transaction, esse módulo, ele é filho de quem? De root. Então veja que aqui em root nós temos também uma error boundary. E se eu colocar ali um ops com um monte de x e voltar o erro, forçar o erro na minha API, veja que eu estou mostrando aqui que esse erro ele foi capturado e mostrado aonde? Ali dentro do meu root. E ainda assim eu tenho controle sobre o que eu quero mostrar. Tá vendo? Se eu não quiser mostrar os detalhes e stack, eu só comento ali e ele mostra só
o título. Então, é assim que a gente consegue gerenciar os erros dentro da React Router de uma forma bem granular, para que a gente sempre dê um feedback visual muito legal para os nossos usuários. Ok, vamos continuar com a demonstração, não falta muito agora. Ainda dentro de API, eu quero simular uma transação lenta. Então, vou utilizar o cursor aqui para pedir para ele um delay, um 3-second delay. Ok. Para ele me colocar ali uma new promise que vai resolver depois de 3 segundos. E agora, quando eu colocar qualquer coisa ali, veja que ele vai ficar rodando 3 segundos, e aí agora ele finalizou o processo. Eu quero que você preste atenção, não sei se na transmissão você consegue ver, mas aqui eu tenho o loading do próprio browser. Veja que ali na aba, ali em localhost 5173, ele fica girando, que é o feedback visual que o próprio browser oferece para o usuário de que alguma coisa está acontecendo. Só que isso não é apesar de algo muito bem-vindo, é como o browser funciona, o usuário está acostumado com isso, mas não é um feedback visual muito caprichado, a gente pode fazer melhor. Então, eu quero transformar essa submissão do form como algo tipo single page application. Então, nós vamos aqui no nosso form, mudar. Eu tenho ali o form do HTML, eu vou colocar com letra maiúscula, e agora eu preciso importar de React Router. Então, a React Router oferece um componente form para a gente. E o que ele faz? Ele sequestra o submit do form e ele faz isso por trás. Então, veja que agora, quando eu fizer o submit, não teremos mais aquele loading ali, mas ele vai aparecer aqui. Só que agora eu preciso limpar o form eu mesmo, tá? Então, quando a gente utiliza o componente fornecido, a gente tem a gente oferece para o nosso usuário uma experiência mais single page application, que não tem a navegação tradicional, não tem o reload de página, nada disso, mas a gente tem um pouco mais de trabalho. E como que eu posso, por exemplo, desabilitar este botão quando o submit for feito? Porque agora eu não tenho nenhum controle sobre essa chamada HTTP que está sendo feita, porque é tudo meio mágico. A React Router está fazendo isso para nós. Mas eu tenho como trazer esse controle de volta para a nossa mão utilizando um recurso chamado Fetcher. E aí, use Fetcher, a gente importa de React Router, e o objeto Fetcher, ele exporta também um form. Então veja, agora eu tenho o mesmo form, mas eu posso fazer o seguinte: disabled é igual fetcher state, quando ele for igual IDLE, idle, significa ocioso, ou quando ele está carregando, quando ele está fazendo submit. Então, quando ele não for ocioso, significa que ele está trabalhando, e aí eu posso fazer o disable no botão. Deixe-me só colocar uma class name aqui, e quando ele for disabled, eu quero opacity 20, por exemplo. Só para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então vamos prestar atenção aqui no salvar. Então agora, olha só, ele está trabalhando, ele está desabilitado, e quando terminou o trabalho, ele voltou. Então, quando eu utilizo um fetcher, eu pego o controle sobre o ciclo de vida da minha chamada HTTP, que eu não tive que declarar, o React Router está fazendo pela gente, e, e com isso eu consigo, por exemplo, desabilitar um botão, mostrar um loading spinner na tela, desabilitar todo o formulário e assim por diante. E veja, com poucas modificações, eu fui melhorando a experiência do meu usuário, certo? Só que neste ponto eu tô precisando muito trabalhar com JavaScript,
né? Porque antes, quando eu tinha só um form do HTML, eu não dependia do JavaScript para fazer o trabalho, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: isso é só para efeito de demonstração, na vida real, jamais alguém fará isso. Eu trarei o Chrome DevTools com Command Shift P, eu venho em JavaScript, eu vou desabilitar o JavaScript. Então veja que agora o JavaScript não está habilitado no browser. Vou atualizar e eu quero ver se o meu formulário continua funcionando. Então, colocarei qualquer coisa, um valor qualquer, e vou salvar. O botão não foi desabilitado, mas veja que o registro ele foi incluído normalmente, ou seja, eu desabilitei o JavaScript e a minha aplicação continuou funcionando. E essa é uma grande vantagem do React Router, que é Progressive Enhancement, ou melhoria progressiva. Nesse caso, eu fiz uma degradação intencional e a aplicação continuou funcionando. Ou seja, React Router é muito sólida, é muito fail-safe, sabe? Eu tenho aqui uma situação totalmente atípica, não existe JavaScript habilitado e ainda assim minha aplicação continua funcionando, inclusive com a navegação, né? Que eu não tenho outras rotas, mas se eu tivesse, estaria tudo funcionando. Deixe-me trazer o JavaScript de volta e eu acredito que para uma live a gente até que chegou bem longe, né? Então